Imaginem a seguinte situação. Vocês acabaram de ser demitidos de forma humilhante, na frente de colegas, por um gerente que sempre os subestimou. A maioria das pessoas sairia revoltada, chorando ou xingando. Mas e se eu dissesse que existe alguém que simplesmente sorriu, agradeceu e em menos de 2 semanas fechou um negócio de 6 milhões de reais, vendendo justamente para a concorrência da empresa que o demitiu? Essa história parece ficção, mas é absolutamente real. E o que aconteceu depois dessa vingança profissional vai deixar vocês impressionados. Fiquem até o final, porque a reviravolta é ainda mais surpreendente do que imaginam. Nossa história começa na movimentada Marginal Pinheiros, em São Paulo, onde fica localizada a concessionária Premium Motors, um prédio imponente de vidros espelhados que reflete o trânsito intenso da metrópole paulista. É março de 2023, e dentro desse ambiente de luxo, entre carros que custam mais que apartamentos, trabalha Ricardo Mendes, 42 anos. Ricardo não é um vendedor comum. Com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e ternos sempre alinhados, ele construiu uma reputação sólida em 8 anos de trabalho na Premium Motors. Seus clientes não eram apenas compradores, eram admiradores de sua dedicação e conhecimento técnico. Quando alguém queria comprar uma Ferrari ou um Lamborghini, perguntava especificamente pelo Ricardo, mas havia um problema. Carlos Andrade, o gerente regional de 35 anos, nunca conseguiu enxergar o valor de Ricardo. Para Carlos, vendedor bom era vendedor jovem, antenado, que postava stories no Instagram e falava a linguagem dos millennials. Ricardo, com sua abordagem clássica e educada, era visto como coisa do passado. As reuniões semanais eram um martírio. Carlos sempre fazia questão de destacar as vendas dos vendedores mais jovens, enquanto minimizava os resultados consistentes de Ricardo. Em uma dessas reuniões, Carlos chegou a dizer: "Pessoal, vocês precisam se modernizar. Não dá mais para vender carro como nos anos 90. Todos sabiam que o recado era para Ricardo. Mas Ricardo mantinha sua elegância. Chegava sempre 15 minutos antes do horário, cumprimentava todos educadamente e tratava cada cliente como se fosse único. Ele tinha um caderno de couro onde anotava à mão os aniversários, preferências e histórico de cada cliente. Uma abordagem que Carlos considerava ultrapassada, mas que gerava uma fidelização impressionante. A tensão no ambiente era palpável. Colegas mais próximos sussurravam nos corredores que Carlos estava procurando uma desculpa para se livrar de Ricardo. O motivo real todos conheciam: ciúme profissional disfarçado de modernização da equipe. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando tudo mudou. São Paulo acordou cinzenta, com aquela garoa fina típica do outono paulista. Ricardo chegou à concessionária como sempre, cumprimentou a recepcionista com seu habitual "Bom dia, Mariana", e se dirigiu para sua mesa. Por volta das 10 da manhã, Carlos apareceu no showroom com uma expressão que não enganava ninguém. "Ricardo, preciso falar com você. Venha aqui." O tom era frio, calculado. Pior ainda, a conversa seria ali mesmo, no meio do salão, onde todos os vendedores poderiam ouvir. "Ricardo", disse Carlos, com os braços cruzados e um sorriso cínico no rosto, "chegou a hora de renovarmos nossa equipe. A Premium Motors precisa de um perfil mais moderno, mais alinhado com as tendências do mercado atual. Você é um ótimo profissional, mas não encaixa mais no perfil que buscamos." O silêncio no showroom era ensurdecedor. Mariana, da recepção, parou de atender o telefone. Os outros vendedores fingiram estar ocupados com papeladas, mas todos tinham os ouvidos atentos. Era o momento que Carlos tanto esperava. Humilhar publicamente o homem que ele sempre invejou secretamente. "Você tem até o final do dia para organizar suas coisas", continuou Carlos, elevando ligeiramente a voz para garantir que todos ouvissem.
Recursos Humanos já está ciente da situação. Todos esperavam uma explosão. Esperavam que Ricardo gritasse, questionasse a injustiça, mencionasse seus 8 anos de dedicação ou pelo menos demonstrasse revolta. Afinal, qualquer pessoa normal reagiria dessa forma diante de tamanha humilhação pública. Mas Ricardo Mendes não era uma pessoa comum. Ele respirou fundo, ajustou a gravata com calma, olhou diretamente nos olhos de Carlos e fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Um sorriso genuíno, sereno, quase paternal. Obrigado, Carlos, disse Ricardo com uma tranquilidade desconcertante. Obrigado pela oportunidade de ter trabalhado aqui durante esses 8 anos. Obrigado por me permitir conhecer clientes fantásticos e aprender muito sobre este mercado. E obrigado por esta decisão, que tenho certeza será muito boa para mim. A elegância na resposta deixou todos perplexos. Carlos, que esperava uma reação explosiva para justificar ainda mais sua decisão, ficou visivelmente desconfortável. Ricardo cumprimentou cada colega individualmente, agradeceu a Mariana da recepção e saiu da concessionária com a mesma dignidade com que sempre conduziu sua vida profissional. Lá fora, a garoa paulista continuava caindo, mas Ricardo caminhava sob ela como se fosse uma bênção. Os próximos 12 dias foram decisivos na vida de Ricardo Mendes. Enquanto a maioria das pessoas usaria esse tempo para lamentar, reclamar com amigos ou enviar currículos desesperadamente, Ricardo tinha outros planos. Em seu apartamento na Vila Madalena, um local aconchegante com estantes repletas de livros sobre automobilismo e algumas plantas que ele cuidava com carinho, Ricardo sentou-se em sua poltrona de couro e abriu seu caderno de anotações. Não o caderno da empresa, mas seu caderno pessoal, onde mantinha informações que considerava valiosas sobre seus clientes mais especiais. Ali estava o nome que ele procurava. Marcel Ferreira, 58 anos, empresário do ramo têxtil, dono de 3 fábricas no interior de São Paulo. Marcel não era apenas um cliente, era alguém que sempre elogiava o atendimento de Ricardo e chegou a dizer certa vez: Ricardo, se você um dia sair da Premium, me avise. Você é o único vendedor em quem confio para negócios grandes. Na quinta-feira seguinte à demissão, Ricardo ligou para Marcel. A conversa foi casual, elegante, sem tom de desespero. Marcel, como vai? Aqui é o Ricardo da... Bem, agora ex-Premium Motors. Ricardo, que surpresa! Como assim, ex? Longa história, Marcel. Mas me conte, você ainda está interessado naquela conversa que tivemos sobre um carro realmente especial? Porque tenho uma proposta diferente para você. Marcel, curioso, aceitou um café no shopping Iguatemi no dia seguinte. Ricardo escolheu propositalmente um local neutro, elegante, longe tanto da Premium Motors quanto de qualquer concessionária. Durante o café, Ricardo foi direto ao ponto. Marcel, você confia no meu julgamento sobre carros de luxo? Claro, Ricardo. Você nunca me vendeu algo de que me arrependesse. Então, que tal conhecermos algumas opções na Elite Cars? Eles têm peças exclusivas que a Premium sequer tem acesso. Marcel sorriu. Ele sabia que Ricardo não era um homem de vingança barata, mas de estratégia refinada. Você tem algo específico em mente? Tenho algo que vai revolucionar sua garagem, Marcel. Algo que apenas 3 pessoas no Brasil terão. A isca estava lançada e Marcel havia mordido. O encontro foi marcado para a segunda-feira seguinte na Elite Cars, a principal concorrente da Premium Motors, localizada nos Jardins. Durante o fim de semana, Ricardo não ficou ansioso. Cuidou de suas plantas, leu um livro sobre a história da Bugatti e preparou mentalmente cada detalhe da apresentação que faria. Ele sabia que tinha apenas uma chance de acertar. Segunda-feira, 9 da manhã. A Elite Cars, uma concessionária ainda mais imponente que a Premium Motors, com seu showroom que mais parecia uma galeria de arte moderna.
Ricardo chegou pontualmente vestindo seu melhor terno, uma gravata azul marinho e um sorriso confiante. Fernando Lopes, diretor da Elite Cars, o recebeu pessoalmente. A fama de Ricardo no mercado automobilístico de luxo era conhecida, e Fernando sabia que um vendedor desse calibre em sua equipe seria um presente dos deuses. Ricardo, é uma honra tê-lo aqui. Ouvi dizer que você tem um cliente especial em mente. Tenho, Fernando. Marcel Ferreira, empresário sério, pagamento à vista, busca exclusividade absoluta. Às 10 em ponto, Marcel chegou. Ricardo o conduziu diretamente para o fundo do showroom, onde estava coberto por uma lona preta o carro que mudaria tudo. Um Bugatti Chiron 2023. Azul escuro com detalhes em fibra de carbono, avaliado em exatos 6 milhões de reais. Marcel, disse Ricardo com a solenidade de um curador, apresentando uma obra-prima. Apresento-lhe um dos apenas 3 Bugatti Chiron que chegaram ao Brasil este ano. Motor BAR16 de 1.500 cavalos, velocidade máxima de 420 km/h, aceleração de 0 a 100 em 2,4 segundos. Marcel caminhou ao redor do carro como se estivesse em transe. Suas mãos tocavam delicadamente a lataria, os pneus, o interior em couro artesanal. Quantos existem no Brasil? Perguntou Marcel. 3, respondeu Ricardo. Um está em Brasília, com um político. Outro em Florianópolis, com um empresário do agronegócio. Este seria o 3º. E na Premium Motors? A Premium não tem acesso a esta linha, Marcel. A Bugatti trabalha com distribuidores exclusivos. Marcel sorriu. Ele entendeu o recado subliminar. Ricardo não estava apenas vendendo um carro, estava oferecendo algo que sua antiga empresa jamais poderia oferecer. A negociação durou 3 horas. Ricardo apresentou cada detalhe técnico, cada acabamento artesanal, cada elemento que tornava aquele carro único. Marcel fez perguntas técnicas complexas e Ricardo respondeu a todas com precisão cirúrgica. Às 13h15 da tarde, Marcel estendeu a mão. Ricardo fechado, pagamento à vista como sempre. Fernando Lopes quase desmaiou. A comissão de Ricardo seria de R$300 mil, a maior comissão individual da história da Elite Cars. Mas mais importante que o dinheiro era o simbolismo. Em menos de 2 semanas, após ser demitido por não ter perfil moderno, Ricardo fechara o maior negócio do trimestre. Enquanto isso, na Premium Motors, Carlos Andrade recebeu um telefonema que o deixaria sem dormir pelos próximos meses. A ligação chegou na terça-feira pela manhã. Do outro lado da linha, Roberto Silva, um conhecido comum de Carlos e Marcel no clube de tênis do Morumbi. Carlos, você não vai acreditar no que soube. O Marcel Ferreira acabou de comprar um Bugatti de 6 milhões na Elite Cars, com o Ricardo, seu ex-vendedor. Carlos sentiu o sangue gelar. Marcel era um dos clientes VIP da Premium Motors, responsável por compras anuais que giravam em torno de 2 milhões de reais. Perder Marcel não era apenas perder um cliente, era perder prestígio e uma fonte constante de receita. Mas o pesadelo de Carlos estava apenas começando. Na quinta-feira da mesma semana, Marcel ligou para 3 amigos empresários, todos clientes da Premium Motors, dizendo: Pessoal, encontrei o melhor vendedor de carros de luxo de São Paulo, Ricardo Mendes, agora na Elite Cars. Se precisarem de algo especial, falem com ele. Em 15 dias, Ricardo havia fechado mais 2 negócios de alto valor. Uma Ferrari SF90 de 2,8 milhões para o empresário Daniel Costa e uma McLaren 720S de 1,5 milhão para a empresária Patrícia Moura, ambos ex-clientes da Premium Motors. A situação ficou insustentável quando a diretoria da Premium Motors questionou Carlos sobre a perda de clientes VIP. Em uma reunião tensa, o diretor-geral perguntou: Carlos, como perdemos 3 clientes importantes em um mês? Carlos tentou justificar, mas a verdade era inevitável.
A diretoria descobriu que todos os clientes haviam migrado seguindo Ricardo, o vendedor que Carlos havia demitido por não ter perfil moderno. Na sexta-feira de março, exatamente um mês após a demissão de Ricardo, Carlos fez algo impensável. Ligou para ele. Ricardo, aqui é o Carlos, da Premium. Como você está? Muito bem, Carlos. Muito obrigado por perguntar. Olha, Ricardo, estive pensando, talvez tenhamos sido precipitados. Que tal conversarmos sobre um retorno? Com melhores condições, é claro. A resposta de Ricardo foi uma aula de elegância profissional. Carlos, agradeço imensamente o convite. Realmente demonstra sua grandeza, reconhecer talentos. Mas estou muito feliz na Elite Cars. Aqui encontrei um ambiente que valoriza exatamente o que tenho de melhor a oferecer. Espero que encontrem o vendedor com o perfil moderno que procuram. Carlos desligou o telefone, sabendo que havia cometido o maior erro de sua carreira. Hoje, um ano depois, Ricardo Mendes é o vendedor mais respeitado do mercado automobilístico de luxo de São Paulo. Sua história virou lenda no setor, contada em cursos de vendas como exemplo de como a elegância profissional supera qualquer injustiça. Marcel Ferreira, sempre que encontra conhecidos, conta orgulhoso. Meu Bugatti foi vendido pelo melhor vendedor do Brasil, um homem que transformou uma humilhação na maior vitória da sua vida. E Carlos Andrade? Bem, ele aprendeu da forma mais dolorosa que subestimar pessoas elegantes pode custar muito caro. A Premium Motors perdeu, naquele ano, cerca de 15 milhões em vendas de clientes que seguiram Ricardo. E aí, o que vocês acharam dessa história de superação e elegância profissional? Ricardo provou que a melhor vingança é mesmo o sucesso. Nos comentários, contem pra gente. Vocês já passaram por alguma situação parecida no trabalho? Como reagiram quando foram subestimados ou demitidos injustamente? Se inscrevam no canal para mais histórias reais que mostram como a vida pode dar voltas surpreendentes. E não percam o próximo vídeo, onde vamos contar a história de um empresário que descobriu que seu sócio estava roubando e teve uma resposta que ninguém esperava. Até lá!